Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Gomes, Customer Engineer do time de Google Cloud. E estou aqui hoje para fazer o webinar de VMware dentro do GCP. Vocês ouviram bem, rodar os workloads que vocês têm de VMware dentro da plataforma de cloud do Google, sem precisar fazer nenhuma modificação. Então eu vou levar vocês nessa jornada e gostaria de convidá-los a fazer algumas perguntas durante esse processo. Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter um time aqui do Google trabalhando para responder as perguntas de vocês em tempo real. E ao final também eu vou fazer um apoio para esse time para responder as perguntas que vocês tiverem, tá ok? Então, vamos lá. Qual que é o principal motivador dos CIOs hoje para poder remover os seus data centers on-premises? O que acontece? Se vocês pensarem, ter hoje um data center, operar um data center, não é mais um diferencial. E ele gera custo, gera um esforço extra, gera uma demanda para o time de operações que já não traz mais um resultado para o negócio. E isso faz com que demore para o negócio poder ter velocidade. O negócio acaba ficando mais amarrado. Então, a gente sabe que fazer a movimentação para os serviços em nuvem, ele é disruptivo. Então, a gente conseguir movimentar uma aplicação que está rodando no meu ambiente on-premises não é simplesmente pegar essa aplicação e rodar ela dentro da nuvem. Tem uma disrupção muito grande. E também a complexidade e o risco que tem envolvido dentro desse processo é muito alto. Então, não é simples um processo de movimentar todo o workload de um data center inteiro para dentro de uma nuvem, até mesmo para dentro da nuvem do Google Cloud. E o Gartner já anunciou isso há uns anos atrás, que 80% das empresas iriam desligar os seus data centers tradicionais até 2025. Em 2018, a gente tinha somente 10% dessas empresas. Esse número cresceu, porém ainda não cresceu na velocidade que o negócio que vocês têm precisa e tem a garantia de conseguir uma melhor agilidade. O que é o mais legal que a gente tem dentro da plataforma do Google? O mais interessante é que nós vamos encontrar os clientes aonde quer que vocês estejam. Então, tanto os clientes quanto os parceiros vão poder trabalhar desde ambientes em nuvem, ambientes on-premises e poder fazer a modernização desses ambientes. Então, nós temos, se vocês repararem, o famoso lift and shift, que é basicamente o que a gente vai falar aqui nessa apresentação hoje. Mas, além disso, nós temos também outros modelos que vocês podem fazer para a adoção da plataforma de nuvem do Google, que é um lift and optimize, ou seja, você consegue otimizar o seu ambiente para rodar dentro da plataforma do Google, utilizando as máquinas virtuais nativas do Google Cloud. E a gente tem todo o contexto híbrido de você trabalhar com tudo isso em paralelo, o seu ambiente on-premises, o seu ambiente na nuvem do Google e os seus ambientes modernos e totalmente desenvolvidos em cima de microserviços, ou seja, a gente pensando na plataforma de Kubernetes, ou o tão famoso Antus, que o Google também tem, e vocês vão encontrar webinars diretamente focados para essas soluções e esses contextos, tá legal? Então vamos falar um pouquinho sobre esse cenário da gente poder migrar o as is, ou seja, a gente pegar o que vocês têm rodando dentro do ambiente on-premises e migrar isso daí para dentro da plataforma do Google, como você já conhece em ambiente VMware. Então, o Google VMware Engine, ou seja, a solução de VMware gerenciada dentro da plataforma do Google Cloud, é uma plataforma que vocês conseguem subir em minutos. Sim, em minutos. Em torno de 30 minutos você tem um ambiente completo, com vSphere, com vCenter, com o NSX, toda a stack do Google que vocês precisam, toda a stack de VMware que vocês precisam para poder rodar o workload de vocês, exatamente da mesma forma como ele roda no ambiente on-premises, para dentro da plataforma do Google, demora alguns minutos para simplesmente ter esse ambiente no ar e rodando. E tudo isso vem com o benefício de ser suportado pelo Google, ter um único provedor que vai entregar toda a necessidade que vocês vão ter, e essa plataforma vai estar diretamente conectada aos serviços nativos. Então, se vocês repararem na imagem, vocês têm uma réplica do que vocês têm em ambientes on-premises, já para rodar dentro da plataforma de Google Cloud, dentro do stack de VMware do Google, como um hardware completamente dedicado para vocês. E o que esse ambiente vai endereçar para vocês? As duas maiores dores que os negócios têm hoje, ou seja, a facilidade de migração de um ambiente para dentro da nuvem
e a redução de custos. Ou seja, os pontos iniciais onde vocês vão precisar para conseguir startar a jornada para a nuvem, que é fazer o processo de migração dos workloads legados, ou seja, as coisas que são mais difíceis de serem modernizadas, vocês vão conseguir migrar as is, sem precisar fazer nenhum refactoring, sem precisar fazer nenhum rebuild, não precisa reconstruir as suas aplicações, não precisa construir tudo do zero ou fazer drásticas modificações dentro do seu ambiente. E isso vai fazer com que vocês tenham uma redução de custo. Se vocês compararem com a utilização do ambiente on-premises, aqui a gente está falando de um ambiente rodando on-premises, por exemplo, com 200 máquinas virtuais, em torno de 8 hosts físicos, ou seja, 8 máquinas físicas, 2 profissionais para suportar esse ambiente. Esse seria o custo do ambiente on-premises, e a gente está falando em torno de 25% de economia, porque está tudo incluso dentro da plataforma. As licenças do ambiente, toda a parte de gestão da infraestrutura física, toda a parte de conectividade e etc. Tudo isso já vem pronto para vocês utilizarem dentro da plataforma do Google. E Marcelo, como é que eu vou fazer para... Como que você está dizendo que eu vou ter esse saving financeiro? É só você pensar, quando você está rodando dentro do ambiente on-premises, você tem a necessidade de provisionar o seu ambiente pelo pico, ou seja, pelo máximo de utilização que você vai ter, porque você tem a necessidade de aquisição de novos hardwares, de novas máquinas físicas para poder aumentar o seu cluster. O que acontece quando você utiliza dentro de uma plataforma gerenciada como a plataforma de VMware dentro do Google? O que vai acontecer é que você vai ter a necessidade de consumo real, ou seja, se você precisa de 5 hosts para manter o seu ambiente operando e no final do ano na Black Friday, ou se todo mês você precisa aumentar 2, 3 hosts para fazer o processamento mensal, isso é o que a gente chama de aumento de acordo com a demanda, ou seja, você vai efetivamente conseguir ter um ambiente VMware que vai escalar o seu hardware, os seus nodes. E isso você não consegue fazer de uma forma ágil dentro do seu ambiente on-premises, porque tem a necessidade de aquisição de máquinas. Então, só nesse exercício você vai reparar que com o crescimento que tem em alguns momentos que você vai ter aqueles crescimentos esporádicos, ou até mesmo a utilização de um ambiente de disaster recovery dentro da plataforma do Google, onde você só vai ter a necessidade de manter o mínimo dentro do DR, e quando você for efetivamente executar o plano de DR ou fazer a ativação do seu ambiente DR, que você vai escalar esse ambiente. Então você tem uma economia muito grande dentro desse processo. E além disso, essa economia que você vai ter com esses ambientes rodando dentro da plataforma do Google vai te possibilitar a inovação. Ou seja, você vai conseguir pegar essa economia que você vai estar gerando dentro do seu ambiente legado, e você vai conseguir retroinvestir isso nas plataformas de nuvem de inovação, ou seja, utilizando serviços como BigQuery, Kubernetes Engine, ou utilizando a própria plataforma de TensorFlow para gerar a parte de machine learning, gerar novos modelos, fazer toda a parte de predição, a análise preditiva de recursos que vocês tenham utilizando em bases, e você vai conseguir integrar isso com todo o ambiente legado, porque vai estar literalmente ao lado do seu workload que vai estar rodando dentro do VMware, dentro da plataforma do Google Cloud. E o que a gente tem de componentes dentro dessa plataforma? A gente tem a mesma plataforma que vocês já conhecem do ambiente VMware, ou seja, vocês têm a parte dos hosts físicos. Os hosts físicos estão utilizando a solução de vSAN, ou seja, tem a parte do hiperconvergente já embarcado nessa solução. Então, conforme você aumenta o poder computacional, você aumenta também storage e capacidade de rede, e você vai rodar efetivamente as suas máquinas virtuais que você tenha dentro do seu ambiente on-premises, dentro da nuvem do Google, rodando em cima de VMware, sem precisar fazer nenhuma alteração. Basicamente, você tem a capacidade, inclusive, de fazer um live migration, ou seja, um vMotion do seu ambiente on-premises para dentro da plataforma do Google, utilizando o HCX, que é o Hybrid Cloud Extension da própria VMware, já com custo de licença embutido na nossa plataforma. E aí, o que você tem de adicional a isso? Imagina que os seus servidores bare metal, né, suas máquinas físicas que são isoladas e dedicadas para você utilizar dentro da plataforma do Google, ela já vai estar gerenciada,
pela própria plataforma do Google. Você vai ter um portal para poder fazer a interação e fazer todo aumento, diminuir a quantidade de hosts que você tem, gerenciar como é que está a conectividade, fazer peering com o ambiente que está rodando dentro da sua plataforma do Google, com o seu ambiente on-premise, tudo isso de uma forma transparente por uma console. E aí, qual que é a responsabilidade do Google e qual que é a responsabilidade dos clientes / parceiros? A responsabilidade do Google vai ser garantir que os servidores estão ok, garantir toda a parte de monitoração, patching, upgrades da plataforma VMware, né? Então, se a gente pensar no SX, no vSAN, no NSX, nos servidores bare metal, essa responsabilidade é nossa. E aí toda a parte de disponibilizar as APIs do ambiente SDDC, né, ou seja, o ambiente VMware de vocês rodando dentro da plataforma do Google, e garantir que a gente vai fazer uma remediação automatizada. Então, vai ser transparente para vocês quando tiver algum problema. Então, vai possibilitar com que vocês foquem no que vocês já estão acostumados, mas sem um overhead adicional. Então, vocês vão poder se preocupar com os workloads das VMs. Basicamente, um ambiente VMware rodando dentro do Google, com algumas funcionalidades adicionais, né, facilidades que vocês vão ter, e possibilitando para vocês utilizar qualquer que seja as máquinas virtuais, trazer suas próprias licenças, tudo isso como você já utiliza em ambientes VMware rodando dentro do ambiente on-premises de vocês. Quais são os casos de uso que nós temos dentro da plataforma do Google, utilizando, por exemplo, o VMware dentro da nossa plataforma? Eu tenho o Lift and Shift, que a gente já comentou, ou seja, eu posso pegar os ambientes que eu tenho no meu ambiente on-premises e migrar para dentro do Google e simplesmente movimentar de forma definitiva. Eu posso fazer uma expansão do meu data center, ou seja, se eu quiser, eu posso estender a minha rede, manter os mesmos IPs que eu tenho rodando no meu ambiente on-premises, utilizando, por exemplo, o HCX, eu posso estender essa minha rede e manter metade das minhas máquinas rodando no on-premises e metade rodando dentro da plataforma do Google. Eu posso fazer um ambiente de recuperação de desastre. Então, caso eu tenha uma criticidade onde caiu meu data center, todo o meu ambiente on-premises morreu, porque quer que seja o problema que eu tive, eu vou poder utilizar o ambiente do Google para fazer esse DR. Então, daí eu teria um ambiente mínimo, só replicando os dados, e daí no momento que eu tivesse a necessidade de virar esse ambiente, eu ativaria todas as máquinas virtuais e faria expansão desse ambiente. Eu posso utilizar ele também como uma cloud privada, para rodar workloads que eu tenha de database real-time, ou workloads de transacionais, ou máquinas, VDI, por exemplo, desktops VDI de usuários, a parte de Data Warehouse ou Analytics, se vocês tiverem também, e isso vai facilitar o quê? A modernização de aplicação. Ou seja, eu vou ter os meus workloads já rodando dentro da nuvem, os meus workloads legados, e quando eu quiser modernizar, eu estou a uma movimentação ou um serviço ao lado para poder modernizar e atualizar os meus ambientes. E o que nós temos de servidores, de nodes disponíveis para vocês utilizarem dentro da plataforma do Google? Aqui vocês podem reparar que nós temos processadores extremamente performáticos, ou seja, de 36 cores. Nós temos mais de meio tera de memória, nós temos 768 GB de memória. E a parte de storage, ou seja, a parte de dados e cache que vocês têm no conceito de hiperconvergência, ou seja, de ter o dado diretamente atrelado ao CPU e memória, o poder computacional, é extremamente alto e vocês conseguem fazer deduplicação, porque tudo que tem dentro desse ambiente é em cima de NVMe, ou seja, de dados de armazenamento extremamente performático. E a parte de network, vocês têm 4 conectividades de 25 gigabytes para ter o design completamente redundante a falhas, ou seja, tem 2 placas com 2 portas de 25 gigas disponíveis no ambiente para vocês utilizarem em cada um dos hosts. Esse é o sizing de cada um dos hosts que vai estar disponível para vocês utilizarem. Quando a gente fala que esse ambiente foi construído para o mercado enterprise, por que a gente diz isso? Se vocês pensarem, o que é um desafio que as empresas, grandes corporações têm? E vocês vão ter, se vocês têm ambientes de VMware grande. A parte de custo. Como que eu vou pagar pela utilização do meu ambiente? Imagina que você tem o custo do ambiente, você tem o custo de licenciamento, você tem o custo de suporte, você tem todos esses custos de uma forma segregada e pulverizada. Nesse caso da solução do Google, vocês vão ter isso de uma forma completamente unificada, ou seja, o billing, mais a parte de suporte, mais a parte de gestão de utilização de serviços em cloud, toda a parte de serviços gerenciados, tudo isso vai estar
numa fatura única. Então, todas as utilizações que vocês tiverem em cima do ambiente VMware rodando dentro do GCP vai ser unificado. Toda a parte de experiência self-service, vocês vão ter flexibilidade de poder fazer o deploy, aumentar o cluster, aumentar a quantidade de clusters privados, diminuir. Eu preciso fazer um upgrade na minha plataforma VMware para uma versão nova, onde eu vou ter que fazer uma instalação do zero. Você pode fazer a movimentação para dentro do Google, fazer essa instalação, ou já subir esse ambiente atualizado dentro da plataforma do Google, para depois você poder fazer a movimentação dentro do seu ambiente on-premises. Então, pensa só, em 30 minutos, em torno de 30 minutos, você já tem um ambiente novo rodando, com toda a parte de rede, conectividade, baixa latência, alto throughput de transferência, alto throughput de entrega de performance para o seu ambiente. E aí isso vai te possibilitar o quê? Toda a parte de continuidade das suas aplicações, das suas ferramentas para o seu negócio. Então você vai poder fazer todo o trabalho que você tiver de necessidade em cima do seu ambiente, em cima do seu ambiente de DR, qualquer coisa que você tiver necessidade de atuar ou atualizar ou fazer de movimentação, vai estar coberto por essa plataforma, vai ser muito mais simples para você executar. E tudo isso está diretamente conectado com a plataforma do Google. Ou seja, eu posso utilizar toda a plataforma de monitoração para dentro do Google, todos os serviços, cloud storage, discos persistentes, tudo isso daí vai estar integrado diretamente com a parte da plataforma de VMware do Google. E aí, o que eu tenho de retorno de investimento, se a gente pensar nisso daqui? A gente já falou muito que você tem a questão do consumo que você tem dentro do seu ambiente on-premises comparado com o consumo que seria da plataforma rodando dentro do Google. E vocês vão ter os adicionais, ou seja, eu tenho os benefícios de network do Google, eu tenho toda a parte de menor custo, porque eu vou ter a escalabilidade de acordo com o aumento da minha demanda, toda a parte de operação vai ser reduzida, porque o meu time vai poder, na verdade, eu vou poder otimizar. O meu time, que cuidava antes de subir servidor, garantir que o servidor estava rodando, verificar a infraestrutura física do data center, vai poder focar mais nas máquinas virtuais, em fazer melhorias no meu ambiente, fazer com que o meu ambiente seja modernizado. Então, eu vou ter uma melhor utilização da minha mão de obra de trabalho. E, obviamente, pagar somente aquilo que eu estiver utilizando, inclusive para o meu ambiente VMware. O que eu tenho de suporte para ferramentas e workloads que eu consigo rodar? Basicamente, o que você tiver interesse de trazer, o que roda dentro do seu ambiente VMware vai ser compatível para rodar dentro do seu ambiente de VMware rodando dentro do Google. Bancos de dados Oracle, SQL Server, alguma licença que você tenha, que você queira trazer a sua própria licença para rodar dentro da nossa plataforma, vai ser possível, porque não deixa de ser uma plataforma VMware. Então você pode simplesmente fazer movimentação e trazer o Bring Your Own License, né? O BIOL que a gente fala, ou seja, você trazer a sua própria licença para rodar dentro do Google. Todo o conceito que a gente está falando aqui está embarcado com todo o cenário de segurança que o Google preza e que o Google prega para dentro da nossa plataforma. Ou seja, eu tenho todos os certificados de segurança já do Google, que tem a parte de certificação de data center, de hardware, toda a parte de ambientes, de rede, de ataques de DOS, toda a parte de identidade de acesso. E aí vocês vão ter também a parte de encriptação de dados em cima da própria solução do VMware, toda a parte de segurança dos hosts, a encriptação do ambiente vMotion, do tráfego de kernel, e o ambiente do Google VMware Engine, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, ou seja, a plataforma de VMware rodando dentro do Google, ela vai ter toda a integração direta com a plataforma de monitoração do Google. Então, vocês vão conseguir fazer toda a parte de auditoria, fazer verificação de pentest, validação em cima da parte de segurança. A gente já vai fazer isso dentro da plataforma, do que é nossa responsabilidade, e vocês conseguem cuidar de tudo que está rodando dentro das máquinas virtuais de vocês. Pensando no contexto de networking, poxa, Marcelo, mas eu tenho o meu ambiente lá físico rodando dentro do Google e a conectividade disso? Basicamente, o que você vai ter é um VPC peering, ou seja, eu vou conectar o meu VPC que eu tenho rodando dentro do Google, ou seja, meu Virtual Private Cloud, que eu tenho os meus workloads rodando dentro da plataforma do Google, no meu workload do VMware. Então, você vai ter uma conectividade direta, sem precisar sair para a internet. É uma conectividade extremamente rápida, performática e privada, ou seja, você tem total segurança e você consegue integrar isso diretamente, tanto com o seu ambiente on-premises, quanto com o seu ambiente que esteja rodando dentro da nuvem do Google. E também você pode fazer a utilização dos serviços de acesso privado, ou seja, os Private Access que a gente tem dentro do Google.
O que isso traz para vocês como resultado? Vai trazer uma excelente experiência, ou seja, vai ser o que os americanos falam, né, um one-stop shop, ou seja, vocês vão conseguir parar num lugar e fazer tudo. Eu vou conseguir fazer a compra dos meus recursos que eu tiver necessidade, eu vou poder ter o meu suporte, toda a parte de licenciamento e utilização de cloud, da plataforma de cloud do Google, sem eu ter interferência, sem eu ter nenhum outro vendor para precisar lidar. Ou seja, fica muito mais transparente. Conectividade. O Google é fortemente conhecido, a plataforma de Google Cloud é fortemente conhecida por a sua capacidade performática de rede. Então isso vai estar diretamente intrínseco nesse ambiente, porque você vai ter conectividade de baixa latência, extremamente rápidas e diretamente conectado com os seus serviços do Google. Operação, como eu já comentei, fica muito simples fazer a gestão dentro desse ambiente, porque você tem toda a parte unificada dentro da plataforma da console do Google e você tem todo o seu painel onde te dá total liberdade de aumentar, criar, destruir, fazer toda a gestão do seu ambiente. E integração, ou seja, eu integro isso com toda a plataforma de monitoração, eu tenho lá o Operations Center do Google, eu tenho toda a parte de integração com BigQuery, com Antus, se eu estiver rodando qualquer workload dentro de máquinas virtuais, tudo isso vai estar diretamente integrado com esse ambiente que a gente tem rodando em VM. Então, eu convido novamente vocês a tirarem dúvidas sobre qualquer coisa que vocês tenham ouvido aqui hoje no webinar, e muito obrigado por ter acompanhado até o final, pessoal. Um grande abraço.